Graças a Paz, amados, estamos iniciando o segundo episódio da série Uma Nova Visão. A série que tem como objetivo transformar a tua visão para uma visão de conquista, para uma visão de onde você vai alcançar os seus resultados. Uma visão a qual vai permitir você não desistir, não parar, não ter medo, porque você tem uma confiança eterna, uma confiança sólida, né, que essa visão te traz. E no primeiro episódio nós falamos do confronto, né, de visão ali dos 10 espias contrária à visão de Caleb e de Josué. Hoje nós vamos falar um contexto também muito conhecido, que é sobre Davi, né, a visão de Davi e a visão do exército de Israel liderado por Saul. Né, vamos estar lendo aqui 1 Samuel 17, vamos ler o versículo 4. Bem, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia, vamos ler até o 11, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse-lhe mais o filisteu: Hoje desafio a companhia de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Aqui o primeiro ponto, né, que nós vemos aqui é a visão do exército de Saul. Nós, né, na primeira aula falamos que nós colocamos essas duas visões como visão de vale e visão de monte. Visão de vale é a visão que vai fazer você desistir, parar, ter medo, não prosseguir e não conquistar aquilo que você almeja, não conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Essa é a visão de vale. Porém, a visão de monte, ela te concede a capacidade, a possibilidade, abre portas para você alcançar isso que você quer alcançar os planos de Deus para a tua vida. Essa é a visão de monte. Então, aqui nesse contexto que nós lemos, está a visão do exército de Saul. Qual era essa visão? Era uma visão que estava somente fixada no homem que estava se levantando contra ele. Naquele homem, por causa da sua estatura, por causa da sua roupagem, por causa de ser um homem de guerra, isso foi motivo suficiente para colocar medo neles, mesmo sabendo que aquele homem não estava afrontando somente o exército de Deus, mas sim o próprio Deus. Mas mesmo assim, eles continuaram temendo. Eles tiveram medo de prosseguir, eles tiveram medo de ir contra aquele homem, porque eles estavam com a sua visão limitada, uma visão que faz você desistir, parar, retroceder, ter medo e não prevalecer. Porém, o texto vai dizer que no 40º dia, observe, este homem, o gigante, ele ficou 39 dias indo até ali e falando as mesmas palavras, e a reação do exército de Deus, né, do povo ali de Israel, era a mesma. Era uma visão de medo, era um posicionamento de desistir, de não tem como nós vencermos. Porém, no 40º dia, o texto vai dizer que vai chegar alguém com a visão diferenciada, né? Davi, enviado pelo seu pai para poder ali, né, levar alimento para os seus irmãos que estavam naquela guerra e também saber, né, como eles estavam. Ele vai até ali, naquele cenário, e ali ele chega, né, obedecendo o que teu pai tinha pedido. E o texto vai dizer que no momento que ele chega ali, ele vê um alvoroço,
Ele vai até ali, até aquele vale onde estavam os dois exércitos, e fala que naquele momento ele escuta aquele homem, a qual o exército de Saul, o exército de Israel, considerava um gigante. Ele olha aquele homem, ele ouve aquele homem dizer as mesmas palavras. É importante você focalizar isso aqui, que o cenário que Davi está vendo é o mesmo cenário que o povo de Israel estava vendo. Porém, o povo de Israel estava vendo um gigante. Davi está vendo o que ele vai dizer no texto, um incircunciso. Olha o que está escrito aqui, 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a diferença de uma visão de um ungido. O tema deste episódio vai ser esse, a visão de um ungido. A visão de um ungido. Por quê? Porque Davi já tinha sido ungido ali por Samuel. Ele tinha recebido uma unção, e o texto diz que no momento da partida daquela unção, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ou seja, ele tem uma visão diferenciada, porque o Espírito do Senhor está sobre ele. Uma visão concedida pelo Espírito Santo, que é a visão da fé, que possibilita você ver, aleluia, nos mesmos cenários que pessoas estão desistindo, estão parando, estão com medo, você vai ver uma oportunidade de promoção. Você vai ver uma oportunidade de vitória. Nós não podemos esquecer isso aqui que o texto revela, essa visão aqui de Davi. Né? Tem um louvor do Anderson Freire, que ele fala que, no louvor fala que o medo, né, nos impede de ver que a mão de Deus é bem maior do que o gigante que tem se levantado contra a nossa vida. Olha como isso é forte, olha como isso é real, né? Porque o nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Independente do gigante que venha se levantar contra a tua vida, o teu Deus é maior. Porém, a visão de vale, a visão limitada, vai fazer você não ver isso, o tamanho do teu Deus. Mas quem tem uma visão de ungido, uma visão guiada pelo Espírito Santo, a visão da fé, a visão do monte, vai perceber que independente do tamanho do gigante, independente do tamanho daquilo que tem se levantado contra a minha vida, o meu Deus é muito maior. Amém? Então Davi ele chega ali com esta visão, com esta certeza, e por isso ele vai sair dali vitorioso, por isso ele vai sair dali honrado por Deus. Aquilo ali vai ser o primeiro degrau, né, para que ele possa ser exaltado por Deus, colocado como rei daquele povo. Ali ele começa a fazer o nome dele, guiado pelo Espírito Santo, porque ele foi contra aquele homem, não confiando nas suas forças, mas confiando no Deus a qual ele servia. E é isso que nós temos que confiar no Deus a qual nós servimos. Então, o texto é este, né? De hoje, o contexto é esse momento de instrução, né, dessa série, uma nova visão, é você entender que aquilo que não tem aliança contigo, com Deus, não pode te vencer. O que não tem aliança com Deus não pode te vencer, não pode prevalecer contra a tua vida. Mas para você prosseguir, para você continuar, você tem que ter essa certeza da vitória confiando em Deus. O teu Deus é maior do que qualquer coisa que venha se levantar contra a tua vida. Amém? Então esse foi mais um momento de instrução, a série Uma Nova Visão. Né? Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, assiste. Este é o segundo episódio e te espero no próximo episódio, onde o objetivo é transformar a sua visão para uma visão de um vitorioso. Amém? Graças e paz.